E para você que gosta de promoção, a Black Week da Alura garante até 50% de desconto para aproveitar tudo que a plataforma oferece. Entra no post desse episódio. Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, para você crescer na sua carreira ou mudar de carreira. Entra aí no post desse episódio e garanta já o seu desconto, tempo limitadíssimo, tá bom, gente? No nosso post, no post desse episódio ou nas nossas redes sociais. E é isso, bora pro episódio. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e temos aqui ela, nossa queridíssima Tupá Guerra. Olá, pessoas, tudo bom? Sentiram a minha falta? Mentira, não tem como sentir minha falta porque esse mês, último mês, eu tava aqui, né? Junto, é nóis. Não tá dando nem tempo de sentir falta. Que bom. Tô até sentindo aqui a porta da geladeira abrindo aqui, ó. Ah, não, Andrei, sou tão boazinha. Tem que lá é frio. E temos aqui também a nossa queridíssima Ira Croft. Não tá sentindo nada aí não, porque ela está abrindo a porta da minha geladeira, entendeu? Que isso? Esse fantasma já mora aqui. É isso. Quem acompanha as nossas redes sociais já viu. É isso. Oi, gente. Oi, Tupá, aqui do meu lado. Oi, dá quase pra ouvir uma e outra no áudio, não. A gente tá longe o suficiente pra não dar interferência. Eu gosto que a Ira, ela sempre esquece o seguinte. Ela fala, não, quem acompanha a rede social, porque quem não acompanha que se foda, né? Tá entendendo porra nenhuma dessa piada. É que o fato da Tupá estar hospedada na casa da Ira. Não, que se foda não. Mas quem não tá entendendo... vai seguir nossas redes sociais, né, gente? @ Mundo Freak lá no Instagram. Pô, já tá implícito ali, ó. Quando eu falei não está seguindo as redes sociais, já é uma dica de vá seguir nossas redes sociais. Então é isso aí. Vocês querem saber a festa do pijama da vez que tá acontecendo? Siga as redes sociais, não do Mundo Freak, mas de todos os participantes. Aí vocês fazem aquele quadro, igual o Ivan faz aquele quadro ali de investigação criminal, e aí você vai saber quem tá dormindo na casa de quem. Mas hoje não vamos falar de crime, quer dizer, dependendo, né? Porque cemitério, às vezes, a pessoa morreu porque de crime, né? Mas vamos voltar a falar aqui de cemitérios e mais... do que cemitérios, vamos falar dos santos milagreiros de cemitérios, uma pauta muito específica. E falou de cemitério, falou Tupá Guerra, e falou de cemitério também, falou o Thiago, o que te assombra. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bom, André? Pô, obrigado. Adoro quando as pessoas lembram de mim quando vão num cemitério, vem alguma pessoa morta. É um lisonjeio. Obrigado, viu, querido? Tupá, amada. Ira, minhas queridas amigas que estiveram comigo no rolê noturno lá no Cemitério da Consolação nos últimos dias. Foi muito legal. Pô, muito obrigado, gente. Sabe que eu não tenho nem roupa para vir aqui. Por isso que tá sem vídeo agora, né? Pra vocês não verem isso também. Que maravilha. Para quem também tá ouvindo, além de não seguir nossas redes sociais, mas também nem deu tempo de fazer o passeio, né? Estamos gravando agora, primeira semana de novembro, no dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia do Saci, dia que o véu se abre. O Thiago, do Que Te Assombra, organizou um passeio no Cemitério da Consolação, aqui na cidade de São Paulo, junto com o Mundo Freak. E eu e Tupá Guerra estivemos lá com uma galera incrível, num passeio noturno bem assombrado, né, Tupá? Exatamente, foi maravilhoso, gente, sério, vocês não têm noção de como foi legal. Eu aprendi um monte, eu andei de um lado pro outro, eu vi túmulos, foi muito bom. Baratas, essa parte não foi tão boa. Não tem jeito, barata não tem como, tem pra caramba mesmo. E, gente, antes da gente continuar esse papo, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Como você escutou lá no spot de início de episódio, a Alura tá oferecendo até 50% de desconto na sua Black Week, a Black Friday aí da Alura. Então, galera, corre que o tempo é limitado e você garante até 50% aí de desconto em produtos Alura. Até 50% de desconto para aproveitar tudo que a plataforma oferece. Então corre lá, o link vai estar no post desse episódio. E esse recadinho vai ser bem rapidinho, apenas um lembrete rápido aí para vocês. Mundo Freak Confidencial vai entrar de férias, a data já está definida, nosso último episódio do ano vai ser do dia 26 de dezembro. Então, galera,
A gente vai tirar ali umas 2 semaninhas pra dar aquela refrescada na nossa psique que a gente tá precisando, e aí a gente volta, mas a gente ainda tem um mês aí de conteúdo pra você, mas já marque aí na agenda que em breve, Mundo Freak dá uma pausinha, mas já volta. E por que você não aproveita e... Será que o Mundo Freak faz a diferença na minha vida? Você pode aproveitar e ir lá no Apoia-se, no apoia.se/confidencial e ajudar a gente. Nós temos uma arrecadação incrível de vocês. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, não apenas que estão no Apoia-se, mas também a vocês que apenas escutam, apenas compartilham, enfim. Vocês estão sempre aqui com a gente comentando, né? Todo mundo que gosta, que não gosta, mas que tá sempre aqui dando audiência pra gente, a gente agradece demais. E também aproveitar que estamos trabalhando para 2025, uma temporada nova de Mundo Freak, incrível aí pra vocês, que eu não vou falar nada, mas temos algumas coisinhas novas aí para vocês, tá bom? Então, último lembrete da noite, aproveita aí para seguir as redes sociais aí do Mundo Freak, tanto no Blue Sky, quanto no Instagram, quanto, enfim, todas as redes sociais, o Mundo Freak tá aí com vocês, certinho? Então é isso, bora voltar aqui para falar sobre os milagreiros de cemitério, com esse papo incrível com o Kit Assombra, com a Tupá, com a Ira, que ficou muito legal. Gente, hoje vamos falar de um fenômeno muito Brasil profundo, né? Mas que também tem em várias capitais. E também é essa coisa muito que a gente vê, aquela nossa tia católica, aquela nossa avó católica. É aquele fenômeno dos santos de cemitério, santos milagreiros, né? Porque muita gente aqui do Brasil afirma que tiveram aí grandes intervenções religiosas, né? Cristãs aí com relação a pessoas que já morreram e sejam santificadas ou não, a maioria não, inclusive, né? Dizem que resolve, né, Tiago? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu tenho todo esse momento afirmativo dos brands dos nossos milagreiros de cemitério, então é claro, eu não fico julgando ninguém, nem corrigindo, Andrei, mas eu gosto muito de colocar ou acentuar a condição de milagreiro de cemitério como milagreiro de cemitério e não como santo. Primeiro por conta dessa outorga, né? A outorga da santidade, ela é feita pela igreja. Então, sim, depois da submissão de um processo, né, bastante particular, né? E os milagreiros, na verdade, como eles têm como característica, e talvez seja o grande fato gerador do milagreiro de cemitério ser essa proclamação do devoto sobre sua divindade, eu gosto de colocá-los como milagreiros e não como santos. Embora tudo bem, quer dizer, dentro da compreensão popular isso está muito marcado já, e não sou o chato que fica toda hora, mas toda oportunidade que eu tenho eu falo que eu gosto, porque essa definição e principalmente a ideia do reconhecimento da divindade, como é popular e como eu também acho que não é demérito nenhum a gente dizer que é um milagreiro de cemitério e não um santo popular, eu gosto de destacar isso, até porque, até quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais de profundidade, não apenas a concepção desse tipo de fenômeno cemiterial, eu também comecei a ver algumas coisas paralelas e a gente chegou quase que inevitavelmente nas devoções familiares, na ideia de você precisar rezar para algum parente, e a Tupá, se quiser me corrigir, por favor, não me faça passar vergonha. Pode deixar que eu tô aqui prestando atenção. Por favor, é pré-cristão a ideia de você ter que orar por um ascendente morto, né? O descendente reza pelo ascendente. Senão a alma ficava perambulando, muito interessante, até que tem um fenômeno jurídico da adoção que a gente contempla até no nosso ordenamento jurídico hoje, que tem como base o direito romano, nasce por conta dessa demanda. O homem que era estéril e não podia ter filhos, não podia ter herdeiros, descendentes, ele, num dado momento, teve uma autorização de adotar outras pessoas para que elas seguissem essa obrigação, a de rezar por eles quando eles morressem. É interessante, porque os romanos eles vão ter muitos divindades, ou, enfim, muitas coisas para as quais eles vão prestar homenagem e rezar. Realmente é isso que o Tiago está falando, assim, você tem essa importância de você honrar seus ancestrais, outras
outras culturas também têm isso, né? Mas os romanos têm muito, além dos ancestrais, gente, os deuses lares, né, que a gente chama, que eram essas divindades da casa. Eventualmente tem deus da porta, tem deus de tudo. Todas as coisas têm deus. Mas a família é muito importante, então você vai ter altares nas casas e essa ideia de honrar esses ancestrais para um pós-vida e também para que eles te ajudem, né? Em algumas culturas pré-romanas ainda, né? Se a gente pensar ali na Babilônia, tem um pouco uma coisa de que, dependendo se você não honra demais seu ancestral, ele pode vir se vingar, o que também não é muito bom, né? Então tem uma... Mas realmente é uma coisa pré-cristã, não é uma coisa só do cristianismo, a ideia de que a gente reza e ora e honra nossos ancestrais. Você imagina, Tupá, o tio do pavê volta pra te atormentar porque você não rezou pra ele subir em paz, né? Deve ser um inferno. Você está explicando sobre essa questão de se adotar, né, uma forma de reza, alguém para estar rezando, né? E aí você vai chegar na alcunha dos milagreiros, né? Essa alcunha, isso é origem daí ou vai se transformar em algo depois diferente? Eu tô falando da ideia de você ter uma devoção regional, primeiro, porque esse é um componente muito presente nos milagreiros. Então, a gente nos milagreiros percebe muita devoção regional, né? É uma das características e muito provavelmente a gente herdou isso dessa prática de você ter os santos domésticos, os santos de casa, quer dizer, algo que está muito perto e não está tão distante como são os santos populares, né? Afinal de contas, você tem um santo popular, eu sempre digo, São Jorge, Santo Antônio. Quer dizer, você vai rezar para São Jorge te ajudar? Tudo bem, ele está lá na Capadócia, se chegar seu e-mail, ele te ajuda, tal, sem nenhum julgamento. Mas não há dúvida de que a presença regional é um aspecto importante dos milagreiros do cemitério. Alguns ultrapassam as fronteiras dos cemitérios, né, e alcançam devotos fora de sua região de mais frequência de devotos, mas não é a regra. E o que eu ia chegar até, Ira, para falar agora sobre mais essa herança que a gente tem do cristianismo, eu fui na catacumba de São Sebastião e a presença de Pedro e de Paulo foram determinadas nesse lugar pela observação de ex-votos. Então, antes mesmo de existir o catolicismo, né, como um fundamento religioso do catolicismo, obviamente, já existia essa prática de rezar por mortos e a partir do reconhecimento dessa divindade pelos populares. Então, antes de Pedro e Paulo se tornarem santos, obviamente, a partir do dogma católico, eles tinham devotos. Então, eu estou falando isso tudo por quê? Porque o fenômeno do milagreiro do cemitério, ele eclode do catolicismo não oficial, o catolicismo que traz muito provavelmente, a Tupá pode me corrigir também se eu estiver errado, mas essa bagagem que a gente falou agora. Então, assim, para entender esse fenômeno, é difícil a gente não perfazer esse caminho de tudo que a gente recebe, meio que sem saber por quê, especialmente como prática ritualística, mas a gente recebe. Então, voltando agora aqui para a nossa realidade, esse é o fenômeno dos milagreiros de cemitério, como eu falei, ele nasce do catolicismo não oficial. Hoje ele tem já um diálogo muito grande com a Umbanda, com o espiritismo, né? O espiritismo em si como doutrina também. A gente tem vários milagreiros que têm também esse contato. E, eu já adiantei um pouquinho, ele tem muita essa característica de ser uma devoção local. O professor Lorival Andrade Júnior, para mim, é o cara que mais entende desse assunto, que foi o cara que me inspirou mesmo para pesquisar milagreiros de cemitério. Ele fala uma coisa muito legal, porque ele fala que o milagreiro de cemitério, ele conhece a angústia de seu devoto, porque ele está ali diante dele. Ele conhece, ele sabe o gosto da terra, ele sabe o cheiro do lugar, ele está ali. Então, essa devoção é muito bonita e eu acredito que ela deva ser protegida, especialmente por esse aspecto, porque a gente não fala muito quando se discute preservação de patrimônio imaterial acerca da espiritualidade das comunidades. Então, eu acredito que esse é um fenômeno que precisa ser protegido por ter, de forma muito clara, muito evidente para mim, esse aspecto patrimonial também. Pouco percebido, pouco estudado, mas que veja a riqueza desse tema, tanto a partir de sua formação, como a partir do outro aspecto que a gente vai falar também, que é da concepção deles em si. A aplicação disso tudo num caso concreto, um caso, né, a partir da morte, uma morte sentida coletivamente. A gente começa a falar agora mais do exercício de entender a concepção desse fenômeno, mas ele, na origem, traz muita coisa que a gente herdou meio sem perceber.
Eu acho que o importante quando a gente tá falando sobre isso é entender esses fenômenos culturais plurais, até de uma maneira que, por exemplo, o Mundo Freak ele é um podcast muito alternativo, né? Então a gente tem todo tipo de ouvinte, existe uma certa abrangência. Então a gente tem ouvinte de todos os créditos possíveis e coisas nesse sentido. Então eu acho que o legal e da importância dessa pauta, Thiago, que a gente tá falando, é muitas vezes esse tipo de fenômeno que acontece, que é real e que é orgânico e que traz pra gente um pouco de que, às vezes, muito da nossa galera, às vezes, acaba também virando um pouco das costas. E como você tá falando aí, é algo que, tipo assim, por exemplo, a gente adora muito, né, até na brincadeira, né, sei lá, a gente fala sobre, né, magia do caos, satanismo, a gente fala sobre muito coisa de Halloween e coisas nesse sentido, e às vezes a gente esquece, né, que no duro, o Brasil sempre foi uma terra extremamente sobrenatural e sempre ligada ao fantástico, né? Como parte desse exercício de ser latino-americano, de que o latino-americano ele só sobreviveu até hoje, nesse sentido, naturalmente, por uma questão de sobrevivência muito, muito forte, porque se você depender da quantidade de recursos, do nosso próprio histórico, né, de uma população completamente oprimida, se não fosse o esoterismo e o ato de você acreditar que existe algo melhor em algum lugar, né, e você muitas vezes apelar, e eu entendo às vezes também, inclusive, aquele lado mais cético, mais ateu, do tipo, toma cuidado, né? Tem pessoas que optam por esse caminho e abandonam muitas vezes um lado mais de cura alopática, né? Alguma coisa mais voltado, né, pra medicina profissional e coisas nesse sentido, né? E eu acho que é muito interessante todo esse papo, porque é muito um assunto que muita gente não quer, tipo assim, às vezes se resume muito a uma matéria do Maurício Kubrusli no Fantástico de 5 minutos, e parece que é só isso, parece que é uma coisa super regional, mas é super aqui, né? A gente tá falando de Brasil, né? Um cruzo, né? O cemitério é uma grande encruzilhada de culturas, arte e ritos fantásticos. E não, né? Antes de passar pro Thiago falar, a gente tava lá no cemitério, o Thiago tava fazendo a palestra, a explicação, né? Todo mundo andando. E aí o Thiago até falou muito respeitosamente, falando, gente, eu não indico nada pra ninguém, porque cada um tem sua religião, cada um tem sua fé e seu credo, né? Mas cada um tá ali, né? Eu ainda brinquei, gente, proteção, né? E aí ele brincou com todo mundo e não dá pra se imaginar que religião as pessoas que estavam ali presentes tinham. Mas, de qualquer forma, todo o ambiente cultural e fantástico que a gente passou pelos túmulos, pelas histórias, impactou todo mundo ali. É muito louco, porque o que vocês disseram, pra mim, é quase a síntese de verdade da razão da gente precisar proteger isso. Por quê? Começando pelo Andrei. Primeiro, o público do Mundo Freak é super plural, super disseminado no país, e eu me arrisco a dizer que quem estiver ouvindo seguramente vai lembrar, se não de um túmulo na sua cidade, de um túmulo de uma cidade perto, de algum tipo de milagreiro de cemitério que a avó levava, ou então da ação de uma benzedeira, ou então de um tipo de presença de uma rezadeira perto da rua. Quer dizer, esse tipo de assistência estava sempre muito próxima da gente, porque antigamente os instrumentos assistenciais das famílias, das comunidades, eram muito mais precários do que a gente tem hoje. Então, não é difícil que a avózinha fosse cumprir uma promessa para um milagreiro de cemitério depois do netinho ficar bom de uma bronquite. Não é difícil que, depois de passar por um monte de médico, a tia não levasse a criança numa benzedeira para ajudar a curar. Então, esse tipo de... o que hoje é visto como superstição, como algo exótico, antigamente era um instrumento importante, assistencial. Então, muito dificilmente as pessoas não vão encontrar na sua região algo que não seja muito próximo do que a gente vai falar hoje ou do que a gente já está falando. Então, sem dúvida, no cemitério, ele é um lugar que, embora ele seja muito estigmatizado pela morte, ele é, como você falou, um grande cruzamento de uma série de tipos de culturas e passa por isso também. A gente vê muito espiritualidade sendo confundida com religiosidade, né? Eu acho até que os milagreiros de cemitério sobreviveram todo esse tempo meio desapercebidamente, porque também morava nesse lugar da superstição e não de algo que de fato provocasse um tipo de procura que se aproximasse de religião, porque seguramente isso seria destruído. Os cemitérios passaram muito tempo abandonados, a gente tem assistido uma retomada do reconhecimento desse interesse pelos cemitérios agora. Modéstia à parte, acho que a gente serve de instrumento para isso também, falando, conversando sobre, apresentando o trabalho, escrevendo
escrevendo livro, contando história. Aqui a gente está falando disso agora, quer dizer, é um assunto pouco falado até em podcast, até na internet a gente fala pouco disso, né? Então, eu acho que agora a gente vai começar a perceber com um pouco mais de força qual vai ser a resposta das pessoas ao terem mais acesso a essas informações, porque isso tudo a gente está falando do ponto de vista de fundamento. Quando a gente começar a contar as histórias sobre não apenas a vida, mas a morte dessas pessoas que se transformaram em milagreiros de cemitério, a gente vai ver uma outra potencialidade, porque são incríveis as histórias. Algumas muito trágicas, algumas fantásticas mesmo, alguns feitos virtuosos. Então, quando a gente começar a falar um pouquinho mais dos personagens, de quem a gente está falando mesmo, vocês vão ver o quanto isso pode atrair. Poxa, é o que eu sempre falo, tem uma história da Ana Rosa, eu nem sei se a gente contou na outra oportunidade. A história da Ana Rosa, para mim, é um filme sensacional. Acho que tem uma outra coisa, e você falou da espiritualidade e religiosidade, né? Essa diferenciação. Tem uma outra coisa que... E tô falando especificamente, não tô falando que existe cristofobia, mas tô falando especificamente do pessoal que gosta das coisas mais bestas, gosta de falar de satanismo e tal, e daí tem uma resistência muito forte a qualquer coisa que é cristão. Então, como associa isso àquela tia, aquela avó que ia pra igreja, era beata, e daí fala, não, isso não é legal, isso não é interessante. É careta. É careta. Interessante é o Halloween dos Estados Unidos. Nada contra o Halloween, adoro, tem doce e fantasia, né? Mas tem um pouco ainda, né, isso. Aí a gente acaba perdendo essas histórias tão interessantes. Com certeza, e é engraçado, porque os novos movimentos religiosos, principalmente para os jovens, a gente tem uma adesão muito grande, a gente já sabe, né, ao protestantismo, em todos os seus vieses. A Igreja Católica se agarra no tradicionalismo, virou meio moda, né, no progressismo, as religiões de matriz africana, e até acho que até esse contato eu não sei o quanto isso é saudável, porque já começa uma coisa de fazer, poxa, outro dia eu vi ebó vegano, umas coisas assim muito malucas, né, umas coisas, sei lá, né, em vez de, não precisa matar o frango, mate uma berinjela, tal. Então tem umas coisas assim que eu não sei o quanto isso compromete as fundações dessas religiões do ponto de vista de sua essência, né? E tem os outros fenômenos religiosos meio da internet mesmo, né? A mistura de Beelzebub com o Exu. Quer dizer, pô, a gente no nosso passeio lá em Campinas, a gente vai no santuário do Seus Tranca-Rua das Almas, que faz todo sentido do mundo você ter um santuário de Tranca-Rua das Almas dentro de um cemitério real. E, poxa, eu passo muito tempo falando que não existe nenhuma conexão demoníaca com o demônio cristão, não existe esse olhar, não existe essa entidade ou esse tipo de relação nas origens religiosas, né? São diferentes. E aí, poxa, você abre a internet e tem esses cruzamentos, tal, quer dizer, bastante heterodoxos, né? E que eu não sei o quanto contribuem de verdade, ou se tudo bem também, cada um criar sua religião do jeito que quiser com seus personagens. A gente tá até aqui diante da possibilidade de ser meio que uma religião meio RPG, uma coisa de, pô... Então, quando eu tô com vontade de salvar exatamente esse lugar aí que a Tupá falou, de você encontrar um tipo de prática que é muito tradicional, porque a gente herda desse catolicismo rural, que é muito próximo, para mim pelo menos, né, daquele ideal sincrético que não suprimiu uma das religiões. Então, do cruzamento genuíno, que o Simas fala muito disso, né, de quando o sincretismo ele é saudável, ele é uma mistura cultural saudável, que não visa preponderância de uma religião sobre outra. Então eu tenho observado muito isso. Além do que, no fenômeno dos milagreiros de cemitério, existe um outro aspecto que eu acho lindo, que é a observação da empatia comunitária, que é uma coisa também que a gente abandonou completamente. Então, ver que a divindade ela é reconhecida antes dela ser reconhecida como divindade, a prática do devoto é ir lá sofrer por aquela morte, é dividir com familiares, com a comunidade, a dor de quem perdeu imediatamente alguém que amava, né? A dor que é você ter uma pessoa que você nutre imenso afeto se arrancada do seu convívio, porque começa daí, né? E depois de um tempo, depois de orar muito, depois de dividir essa dor, depois de interpretar aquela dor, aquela morte, o martírio da pessoa como
algo purificante, você acaba pedindo alguma coisa e, ao ter essa graça alcançada, vai lá e manifesta sua gratidão a partir de ex-votos, que tem como objetivo, claro, manifestar a gratidão, é verdade, mas muito também de publicizar esse poder divino que há nesse túmulo. Então, eu acho isso tudo muito bonito. Milagreiros, assim, de cemitério, né? Você tá lançando seu livro agora, tá falando sobre isso. Inclusive, quero muito ler. Vou mandar para vocês, faço questão. Ah, que demais. Obrigada. A gente faz questão também de apoiar seu trabalho, viu? Tem tudo a ver com a gente, porque a gente gosta muito também. É um excelente trabalho. Você esteve em Brasília, você encontrou com a Tupá lá, justamente, né, para fazer um trabalho sobre isso que você está fazendo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Mas eu queria saber sobre o nome Milagreiros de Cemitério, esse termo, se isso é brasileiro. A gente foi para Brasília, na verdade, até tinha convidado a Tupá, que era para uma audiência pública para o Dia do Patrimônio Funerário Cultural Brasileiro. Então, para ter essas datas, essas efemérides convertidas em leis, é necessário um debate público sobre elas. A gente não pode simplesmente ir lá propor. Então, a nossa audiência que eu convidei a Tupá foi exatamente para isso, para a gente defender a ideia diante da Câmara. No final, é a Casa do Povo Brasileiro, então a gente faz um debate qualificado. A Tupá, aliás, tinha sido convidada exatamente por ser uma grande referência, uma professora nossa. Todos que defenderam essa data, essa efeméride, eram acadêmicos que trabalham com atividades cemiteriais, pesquisas em todas as direções de cemitérios, que passam desde geólogos que estudam as pedras dos túmulos, a utilização do mármore travertino, o granito não sei de onde e tal, que eu acho maravilhoso, estudiosos de arte tumular. Nossa, olha aí, desculpa te interromper, olha só, a pessoa que tá ouvindo, a pessoa que tá na rua, que acha que quem vai no cemitério pra ouvir metal, olha só, tem geólogo, olha que especialidade, meu, que incrível. É uma loucura o que você tem de especialistas em estudos sanitários, porque, afinal de contas, o cemitério também é um instrumento, também é um aparelho sanitário importantíssimo. Então, você tem que estudar tudo, assim, do cemitério. A galera acha que vai ouvir Evanescence, ficar chorando, tomando um vinho ruim. Não é muito denso. Às vezes, inclusive, é os dois. Inclusive, às vezes é o geólogo que gosta de ouvir Evanescence. Não. O geólogo que foi também, né? Foi um emozinho ali tomando vinho, né? Vinho barato. Eu já estive lá, gente. Não estou rindo de você que fez isso porque eu estive lá. E tudo bem isso também, porque o cemitério sempre foi um local de frequência social. Ele não era um lugar que as pessoas não frequentavam. O ser humano sempre frequentou cemitérios. Eu estava falando da catacumba de São Sebastião. Talvez o cristianismo só exista porque ele foi mantido escondido nas catacumbas nesse período. É que nessa parada das catatumbinhas, das catacumbas, é fantástico, porque realmente tem uma força muito grande o papel das catacumbas no cristianismo primitivo, inclusive com relatos de que existiam práticas cristãs há muito tempo atrás, no qual as pessoas viravam a noite dançando com os túmulos. Olha só que diferente. Não, muito louco. Você sabe que lá, por exemplo, a grande parte das pessoas eram analfabetas, né? E então, arte tumular, na verdade, claro, eu não estou nem falando das expressões mais antigas, como egípcias, né? Aqui também, na América Latina, mas, por exemplo, as passagens do Evangelho eram muito tratadas nas catacumbas com afrescos. Então as pessoas pintavam. Eu vi uma muito louca na necrópole do Vaticano, a história do Jonas e da baleia num afresco de mais de 2000 anos atrás. Então, também tinha esse propósito, sem querer, né, com um diálogo também artístico, né, lógico que o propósito das pinturas era, na verdade, de retratar passagens do Evangelho, ou das epístolas na época, né, ainda nem tinha essa formação total, eu acredito, nesse período, do Evangelho como um instrumento literário, mas a gente vê isso lá, cara. Então, assim, hoje o que a gente tem, embora exista uma mudança muito grande, evidente, do trato com a morte,
morte, outras possibilidades, a cremação, que também era uma realidade ancestral, a cremação, né? Não é uma coisa de agora. Mas hoje a gente tem mais isso, os outros tipos de cemitérios, parques, né? Que não tem esses conjuntos escultóricos. Eu até falo que eu não gosto muito da expressão museu a céu aberto, porque a gente induz as pessoas a imaginarem que os cemitérios que têm importância são cemitérios que têm conjuntos escultóricos. E eu gosto de dizer que não, que todo cemitério tem uma história para contar a partir das histórias que ele guarda. Enfim, é um universo tão vasto, tão cheio de coisas e, sobretudo, para quem gosta de histórias de seres humanos que existiram, que sofreram, que amaram, que tiveram desgraças na sua vida, ou que foram virtuosos e alcançaram feitos inimagináveis, a gente tem também, você vai no cemitério de Campinas, a gente tem a presença do Hércules Florence. Hércules Florence foi o cara que descreveu a fotografia pela primeira vez na história, lá na minha cidade, sepultado lá. Em 1832, ele descreve o processo fotográfico racionalmente, ele não registra isso, é verdade. Esse manuscrito dele foi reconhecido em 2013 no Congresso Internacional de Fotografia. O pai da fotografia é o Daguerre, que faz o registro desse processo fotográfico, né, do processo químico fotográfico em 1839, só que o Hércules Florence tinha feito isso há 7 anos antes, está lá. O cara que inventou a palavra fotografia está sepultado em Campinas, na minha cidade. É muito louco isso. O cemitério é um grande narrador da nossa história, né? Não só das cidades, mas da história de um país, né? Você vai para Piracicaba está o primeiro presidente civil do Brasil. Eu estou usando exemplos de cidades do interior paulista, porque, claro, esse é o lugar que eu tenho dinheiro para circular mais, né? Eu gostaria muito de ir para os outros lugares do Brasil, que eu tenho certeza absoluta que também guardam preciosidades nessas dimensões que eu tô falando. Mas, pô, eu fui pra Brasília, a Tupá sabe, a gente acho que até falou isso do outro programa. Brasília é a história do cemitério Campo de Esperança, interessantíssimo. Rio de Janeiro tá louco, São João Batista, interessantíssimo. E cada cemitério tem os seus milagreiros, né? São regionais, assim, são familiares daquele local ali. Não são todos os cemitérios que têm milagreiros, mas, por exemplo, São Paulo, que foi objeto do livro, né? Toda a região de São Paulo tem milagreiro, todas as regiões. Aqui, Zona Oeste, Zona Norte, Cemitério do Araçá tem um milagreiro muito interessante, que é o Menino Guga, que é um garotinho que com 3 meses de idade começou a falar, com 6 meses de idade ele começou a andar e ele morreu com 3 anos, prevendo a data de sua morte, né? Ele é super estudado. Louco. Nossa, tô arrepiada. Ele é super estudado pela doutrina espírita, porque ele era a materialização, né? Sua existência foi a materialização de um espírito muito antigo, segundo a doutrina espírita, e por essa razão ele é até muito cultuado por quem professa, obviamente, o culto à doutrina espírita. Mesmo que a pessoa não seja espírita, olha só a história do menino em vida e o que virou depois, né? A gente tá aqui falando sobre isso. Eu tô, assim, muito arrepiada mesmo. Não, impressionante. Vou contar algumas histórias, assim, daqui de São Paulo que são incríveis. A gente tem a menina Isildinha. A menina Isildinha morreu ela era de Póvoa de Lanhoso, em Portugal, teve leucemia, morreu aos 13 anos e foi enterrado em Guimarães, tudo em Portugal. E passaram-se lá 39 anos, o irmão mais novo da Isildinha, José, morreu e foi enterrado em outra cidade. Muito bem, passou um tempo, a família decidiu trasladar o corpo dele para o túmulo da família em Póvoa de Lanhoso. E aí o que aconteceu? A essa altura, existia um irmão da Isildinha que morava no Brasil, chamado Altino, que prosperava economicamente, ganhava muito dinheiro aqui, e ele fica bravo com a galera. Fala, pô, por que vocês estão tendo esse tratamento com o meu irmão José? Não que ele não merecesse, mas por que vocês não tiveram o mesmo tratamento com a Isildinha? Ele fica bravo e fala, tô mandando dinheiro, por favor, exumem a Isildinha, eu quero os restos mortais da minha irmã para eu enterrar aqui comigo no Brasil. Ela não vai ficar sozinha em outra cidade. Quando a galera abre a sepultura da Isildinha, depois de 39 anos, o corpo dela está incorrupto, quer dizer, ele não se decompôs. Mas não é só o corpo, a roupa, as flores, está tudo como se ela tivesse enterrado um dia antes. A galera se espanta com isso, aí fica todo mundo nessa, pô, acho que a menina é santa, né?
E aí o Tino fala, não vai ficar em Portugal não, manda pro Brasil. Ela vem pro Brasil nos anos 50, num baita de um cortejo, vem de Santos, o corpinho dela vem num caixão, ela é sepultada no cemitério na Necrópole São Paulo, que é um cemitério aqui na Cardeal Arco Verde, em Pinheiros. E aí o Altino, em 1958, vai para a cidade de Monte Alto, chega lá uma baita festa para receber o corpo da Isildinha, fazem um mausoléu no centro da cidade, ela é sepultada lá. O Altino decide ir embora depois de uns anos e a galera da cidade fala, mas a Isildinha fica, você pode ir. E a Isildinha ficou. Você vê a influência disso? Parece que muita gente não deve nem nunca ter ouvido falar na Isildinha de Castro, né? Mas as pessoas que nasceram nessa época em que houve isso tudo, eu vou dar 2 exemplos que são mais conhecidos do grande público. A Rita Lee era devota da Isildinha, porque a avó dela era devota da Isildinha, então até tem uma entrevista dela super interessante no Bial, que ela fala que o altarzinho dela tem o James Dean, São Jorge e a Isildinha de Castro. E outra artista que chama Maria Isilda, por conta da Isildinha, é a Zizi Posse. Então, esses acontecimentos influenciavam muito o dia a dia das pessoas daquela época. Nossa, é muita história, né? Muita história, muita cultura. Eu não fazia ideia disso. Eu sabia da Rita Lee que ela tinha uma certa devoção, mas ela tinha várias outras devoções também fantásticas. Mas, tipo assim, olha só que cruzamento de informações, que cruzamento de cultura. Muito louco, né? Outra história que eu acho muito legal daqui é a história do Bento do Portão, que é do cemitério de Santo Amaro. Bento do Portão chamava Antônio Bento, ele vem a pé da Bahia até São Paulo, vai para a região de Santo Amaro, e lá ele era um rezador já, benzedeiro, mas ele acabou virando um cara que viveu em situação de rua a vida inteira, assim. Ele era muito bom em serviços gerais, ele tinha uma mão muito boa para obra, né? Então ele era pedreiro e tal. E ele ajudava quem pedia ajuda dele, e se a pessoa não tivesse dinheiro para pagá-lo, ele aceitava um prato de comida. Então ele ajudava, assistia com esse trabalho a comunidade de Santo Amaro, rezava pelas pessoas, então ele era um benzedeiro também, até que um dia ele morre e a comunidade se mobiliza para ele ser sepultado no cemitério, porque ele não tinha literalmente onde cair morto. Ele é encontrado morto, inclusive, próximo ao portão do cemitério, e Bento do Portão, porque quando ele recebia esse prato de comida, ou ele comia na frente do portão da casa que o havia pago com um prato de comida, ou ele ia para frente do cemitério e se alimentava na frente do cemitério. Ele é sepultado no cemitério Santo Amaro. Depois de 7 anos, seu corpo é exumado. Antes do corpo dele ser exumado, ele já tinha um processo devocional deflagrado. Ali as pessoas já acreditavam que ele vinha alcançando graças ali ali no túmulo dele. E aí, não sei se vocês sabem, mas a gente pode exumar. Quando você não é dono da concessão perpétua de um túmulo, normalmente as pessoas são exumadas, adultos entre 3 e 7 anos e crianças entre 2 e 5. Então ele foi sepultado lá com toda a dignidade, mas eles iam pegar de volta o túmulo para enterrar outra pessoa. E mesmo em meio aos protestos dos moradores de Santo Amaro, abriram lá o túmulo dele, a sepultura dele, para exumá-lo, e viram que o corpo dele estava incorrupto. Quer dizer, já existia um processo devocional. Quando viram que o corpo dele estava incorrupto, aumentou ainda mais a devoção. Está fechado hoje o cemitério de Santo Amaro. Se o cemitério de Santo Amaro tem um popstar, sem dúvida nenhuma é o Bento do Portão, que inclusive fica o túmulo dele ele é coberto, tem uma área para devotos, para ficar sentadinhos, pessoas orarem, um velário bonito. Lá também em Santo Amaro tem a Alzira e a Noeminha. O túmulo da Noeminha era um desses túmulos que vertem água, e as pessoas usavam essa água como acreditando que tinham propriedades milagrosas, né, tanto medicinais como para resolver questões de saúde. E a Alzira era uma moça que morreu há 6 dias de se casar. Estava noiva e foi sepultada, teve uma complicação cardíaca, muito provavelmente depois de uma tuberculose, e ela é sepultada com o vestido de noiva. Existem relatos, eu adoro, quando tem relato de aparição junto é melhor ainda. Ela de vez em quando aparece lá também, além de ser uma milagreira, mas ela é também super requisitada, tanto por questões de saúde como por questões afetivas, né? Porque ela viveu um martírio. O martírio também muitas vezes é um direcionador dessa devoção, né? A Alzira, por exemplo, que teve não chegou a se casar, e aí a gente pode até discutir mais esse fenômeno também das noivas fantasmas, né? Já que de vez em quando ela aparece, que eu acho também tem um recorte social interessante. Afinal de contas,
contas, não existiria noiva fantasma se a sociedade não convencionasse que o propósito de vida das mulheres naquela época não fosse o de se casar com um homem, né? Então tem esse recorte também do noiva fantasma. Mas sobre milagreira de cemitério, ela atende muita gente nessa dimensão. Outro túmulo que vocês foram lá, que é muito interessante, no cemitério da Consolação, já não no Santa Amaro, mas na Consolação, é o da Maria Judite de Barros, que foi uma senhora que foi vítima de feminicídio, mesmo não existindo à época feminicídio. O marido dela, ele agredia ela rotineiramente, mas depois de uma dessas sessões de agressão, ela sucumbe, ela morre. Ela tinha uma doença degenerativa, houve muita comoção com sua morte, e a primeira devota dela era uma senhora que também tinha problemas com o marido dessa ordem, ele agredia ela também, e aí ela pede ajuda para Dona Maria Judite de Barros, e ela recebe essa ajuda que ela fez com o marido da mulher. Eu não sei sinceramente o que aconteceu com ele, mas enfim, ela ajuda a sua devota, que cola uma placa de ex-voto, e a partir daí ela começa a receber outros pedidos e outras placas, ao passo que ela auxiliava seus devotos, né? Eu vou dar um salto aqui agora até ela morreu em 1938, e nos anos 2000 ela recebe a visita de alunos de uma escola que fazia uma visita no cemitério, e o professor explica o que é o fenômeno das milagreiras de cemitério, né, de milagreiras de cemitério, e sugere aos alunos: vem cá, por que vocês não pedem ajuda? Vocês vão prestar vestibular agora? Eles eram uma turma de terceiro colegial, e a galera pede ajuda para Dona Maria Judite para passar no vestibular. Todos passam, e aí ela se torna uma milagreira de cemitério, que é a milagreira dos vestibulandos. Eu falei alguns aqui, mas dá pra ficar o resto do meio. Se coloca adolescente pra estudar é porque tem força mesmo. Uma das coisas que é interessante destacar, assim, é a variedade do tipo de milagre, né? Que os milagreiros, eles não têm eles só ajudam só em caso de amor, só em caso... Não, tem ajuda com passar no vestibular, ajuda com doença, ajuda com um monte de coisa, que é o que você falou, né, Thiago, do começo, de eles têm uma relação muito forte com o dia a dia das pessoas, com os problemas, assim... Do cotidiano. Do cotidiano, exato. Exatamente. É muito louco. Por exemplo, você pega uma milagreira também muito conhecida do Quarta Parada, que é a Felisbina Miller, que também foi uma mulher vítima de feminicídio. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa interessante, quando eu falei para vocês da ideia da comoção, então da empatia comunitária, né? As pessoas, elas, antes de se tornarem milagreiras, quase que como devolvendo a quem foi lá chorar a sua perda ou se indignar com o que aconteceu diante do seu túmulo, parece que ela volta para ajudar, porque a Felisbina Miller também foi uma vítima de violência. A gente observa muito no fenômeno da conversão dessa tragédia do martírio em fé e esperança, esse tipo de acontecimento. Crimes, mortes muito violentas, nem sempre por crime, mas acidentes terríveis. Campinas tem uma menininha que é Rosângela Camelo, que virou uma milagreira de cemitério, que bebeu soda cáustica e morreu. E aí deflagrou-se um processo devocional com ela a partir disso. Mas a Felisbina, falando até disso, você está falando de variação de milagres, a Felisbina também tinha essa marca, essa qualidade de ser uma milagreira que ajudava as pessoas a passarem em provas de título, de concurso, de vestibular, mas agora, até por um ex-voto que eu percebi, e alguns agora, ela se tornou uma milagreira que ajuda na saúde de pets. Tem um ex-voto super interessante de uma tutora lá de um cachorrinho que a Felisbina Miller, segundo sua devota, ajudou a consolidar uma fratura lá na patinha de um cachorrinho. Então tem de todo tipo milagreira de cemitério. Para mim, assim, já emendando o que eu tô falando, talvez a história mais impactante e que, para mim, daria um filme sensacional é da Ana Rosa de Botucatu. Ana Rosa era uma moça, casou com um Chicuta, que era carreiro,
ela morava em Botucatu, ele morava em Avaré, ela se casa, vai morar com o Chicuta, e no namoro, né, naquela parte da corte, o Chicuta era muito bonzinho, muito bacana, gentil, cortês, e quando ela foi morar com o cara virou um monstro, além de espancar ela, violentava ela, quando ele ia seguir as tropas, levar os bois lá, ele trancava ela dentro de casa, ela ficava em cárcere, privado, e um dia um escravizado da fazenda do Chicuta, compadecido com a história da Ana Rosa, com a vida que essa menina levava, falou, cara, ela queria fugir, ele falou, te ajuda a fugir até Botucatu. Botucatu, ela tinha uma tia que era costureira, e o plano da Ana Rosa era fugir do Chicuta pro Paraná, porque ela tinha família no Paraná, e aí, bom, o plano era meio esse. Eles vão até Botucatu, de mulinha, enquanto o Chicuta estava numa dessas tropas, aí levando gado de uma fazenda para outra. Quando eles chegam em Botucatu, tá tudo apagado, a cidade inteira não tinha nada funcionando. A gente está falando do final do século XIX, e só tem uma luzinha acesa, uma luzinha vermelha, era a zona da cidade, o prostíbulo da cidade. Ela vai lá pedir guarida. A Fortunata, que era a dona do bordel, acolhe. Ela conhecia a tia da Ana Rosa, que era costureira, inclusive das meninas que trabalhavam no bordel, e ela fala, não, fica aqui, amanhã a gente procura sua tia, tal, e tudo bem. Bom, ela ficou, o cara que ajudou ela voltou para a fazenda, e quando o Chicuta volta, né, depois de alguns dias, ele fica ensandecido, porque ele vê que a mulher fugiu, pressiona os funcionários, um menino dedura, ele diz que viu as duas mulinhas que levaram os dois, né, seladas, e aí ele começa a pressionar todos os escravizados, o pessoal que trabalhava na fazenda, até que ele pega esse cara e leva pro mato e faz o cara confessa, ele degola o cara e vai pra Botucatu. Chega em Botucatu, ele vai num bar, pede informação, e aí os caras falam, chegou uma galega nova lá no bordel da Fortunata com essa descrição que você tá dando. Porra, ele vai maluco pro bordel, chega no bordel, descobre que a Ana Rosa tá lá mesmo, e ele tenta levar ela embora e toma uma coça das meninas, da Fortunata e das outras prostitutas. Ele fica maluco, contrata 2 matadores, e eles combinam o seguinte, um dos matadores é o Costinha, ele vai até esse bordel, fala que vai levar uma tropa para o Paraná, falando isso alto, fala que está levando os bois para Paraná, ele queria chamar a atenção da Ana Rosa, para Ana Rosa meio que se oferecer para ir junto, e dá certo o plano, ele sugere que está indo para Paraná, ela se aproxima, ele oferece para ela para levá-la em segurança para Paraná, já sabendo que o Chicuta estava meio na área, e aí ela, no dia e na hora marcada, ele passa lá para pegar ela, e no caminho que eles vão, onde supostamente estaria esse gado, né, que eles levariam para Paraná, num rio que chama Rio Lava-Pés, eles são interceptados. E a Ana Rosa, ela é estripada viva. Ela é, ao mesmo tempo que é violentada, eles mutilam ela viva. Tem uma senhora que assiste tudo isso, uma mulher que era uma escravizada de uma fazenda do lado, e ela denuncia eles. O corpo da Ana Rosa é encontrado no dia seguinte com o peito espalmado, igual espalma peixe, assim, que abre no meio, em cima de um espinheiro, o coração dela com um punhal cravado, e um tropeiro encontra isso, avisa a polícia, e aí começam os fatos sobrenaturais sobre a história da Ana Rosa, né? Primeiro que quando juntam o corpo dela, os pedaços do corpo dela, dizem que não tinha cheiro de carne, tinha cheiro de rosa, não tinha cheiro de carne em decomposição, tinha cheiro de rosa. Então ele é levado para a delegacia de Botucatu, né? Esse corpo é sepultado ainda no tempo em que não existia o principal cemitério de Botucatu, ele é sepultado na nave da igreja. Os 3 são julgados, o único que vai preso é um cara que chama Hermenegildo, que estava junto também, mas que tinha origem pobre, era filho de escravizados, era o único negro dos 3. Os outros 2 foram absolvidos, então o Chicuta e o Costinha, sob a tese de legítima defesa da honra, afinal de contas ela tinha fugido do casamento e ido para um prostíbulo, né? Essa era a sustentação da defesa deles. Só que aí começa a outra parte sobrenatural interessantíssima dessa história. O primeiro cara a morrer, e isso imediatamente depois, foi o Hermenegildo, morreu na prisão de varíola. Aí o Costinha
foi cortar uma árvore, a árvore caiu em cima dele, esmagou ele, e para finalizar, o Cicuta, num atoleiro com carro de boi, entrou embaixo do carro de boi para tentar arrumar a roda, o carro de boi andou, e aí tem duas versões, uma de que ele foi decapitado pela roda, a outra que o carro estava muito pesado, passou em cima do abdômen dele e partiu ele no meio, e ele ficou tentando ainda, vivo, colocar as vísceras de volta na barriga, no meio do lamaçal. Essa história é tão forte, foi tão sentida na região de Botucatu, que o lugar de martírio, o lugar que ela foi morta, Ana Rosa, virou uma capela. O Tião Carreiro e o Pardinho fizeram uma música da Ana Rosa, e tem outra versão hoje mais atual da música da Ana Rosa, além de várias outras manifestações teatrais e tal. Então, é uma história de uma milagreira que virou a milagreira vingadora das mulheres agredidas, até hoje ela é, então todas as mulheres que são agredidas e que querem ajuda de alguma divindade vão pedir para Ana Rosa, falam que ela tem, pela quantidade de ex-votos lá, ela atende muitos desses pedidos, além de atender pedidos também de saúde. Falei pra burro, né? Vocês estão aí ainda? Eu acho que ficou todo mundo fascinado e impressionado, porque são essas histórias muito fortes, né? E que vão gerar essas coisas. Então a gente acho que ficou só todo mundo fascinado, barra impressionado, barra assustado, enfim. Na verdade, eu tava mutado mesmo. Eu esqueci de desmutar. Mas eu concordo com a Tupá. Eu acho que a sensação toda é essa. E eu acho que mais do que isso, né? Isso é tão Brasil, né? Essas histórias escabrosas, né? É quase como a gente, por exemplo, um tema muito popular aqui, contos de fadas. A gente fala daquelas versões dos irmãos Grimm, que, sei lá, Pequena Sereia vira espuma do mar, a Cinderela, né? As irmãs cortam os pés pra encaixar o sapatinho. Né, que são histórias muito horríveis, né, funcionando como um cautionary tale, e eu não posso deixar de destacar que essas histórias horrendas, obviamente, né, grotescas, essa parte de você transformar essas figuras, eu acho que também faz parte um pouco de uma espécie de justiçamento popular com relação a histórias que a gente sabe que aconteciam e muitas vezes acontecem até hoje. Talvez não ainda bem, não na mesma quantidade e não da mesma maneira sem punição como acontecia antigamente, mas ao mesmo tempo eu sinto que também tem um pouco desse fator do falar, porra, essa pessoa ela sofreu tanto que ela tem uma espécie de outorga espiritual para resolver qualquer outro tipo de problema que acaba sendo muito menor, às vezes, do que aquilo que a pessoa sofreu em vida, né? Que é um pouco dessa lógica católica, é assim, até do início, né, do podcast, né, quando você faz aquela semicorreção, né, que você fala do santo, não santo, etc e tal, né? Dessa coisa do catolicismo popular, que é diferente do catolicismo do Vaticano, né? Que é essa coisa bem de... Você pega essa figura que, assim como os santos, né? Não vou entrar novamente nessa discussão. Sofreram muito, logo são meio que alçados aos céus pela questão, muitas vezes, ou de uma fé, ou pela resistência, né? Ou pelo exemplo mesmo, que acabam dando, em algum sentido, até de uma maneira que a gente é pouco compreensível, né? Dessa coisa de você ligar o sofrimento ao cristianismo. E aí você lembra, porra, Jesus, né, sofreu pelos nossos pecados. Acho que tem um pouco dessa lógica que acaba sendo meio que aplicada reiteradamente sobre, caraca, esse aí realmente, pô, minha vida tá difícil, mas essa pessoa aí, caralho, essa aí tá de parabéns, né? É muito louco isso que você tá falando, porque faz todo sentido, porque para mim tem dois aspectos disso. Um é de que o martírio te purifica. E o segundo, agora não falando tanto da compreensão religiosa, vamos dizer assim, do fenômeno, mas de um é que a gente precisa achar instrumentos na nossa vida, mesmo que sejam instrumentos retóricos, para digerir certas desgraças. Não é possível que elas passem impunes. Com certeza algo melhor vai acontecer com uma pessoa que é espalmada e colocada aberta, com suas vísceras todas expostas, num espinheiro, sabe? Não é possível que vá acontecer isso e essa pessoa não vai ser acolhida num lugar melhor, ou então não vai receber algum tipo de compensação por essa desgraça que ela está vivendo. Então, para mim, tem esses dois aspectos. Isso, por exemplo, a gente observa muito, Andrei, no fenômeno das 13 almas do Joelma, que as pessoas customizaram, não existe oficialmente, nas 13 almas, nenhum relato, nenhum indício de que as pessoas morreram, que essas 13 pessoas morreram dentro do elevador do Joelma, né? Para quem não sabe, é um incêndio muito grande,
dia 1º de fevereiro de 74, 8h45 da manhã, curto-circuito no ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma causou uma das maiores tragédias do país, né, em edificações, um dos maiores incêndios do país em edificações. E existe uma mística, para quem nunca ouviu essa história, de que 13 pessoas que não foram reclamadas por seus familiares ao longo de 30 dias depois dessa desgraça foram levadas, isso tudo que eu estou falando é realidade, são dados reais, foram levadas para o cemitério da Vila Alpina e lá elas foram sepultadas em 2 etapas em 13 sepulturas. O que se contava dessa história é de que essas pessoas haviam morrido dentro do elevador, todas tentaram fugir por elevador e ele parou num andar em chamas e elas teriam morrido ali dentro. Isso, muito provavelmente, nunca aconteceu. Tem uma senhora que morreu num elevador, era ascensorista, foi a única vítima dentro de elevador e ela foi sepultada no jazigo de sua família. Mas o devoto, ele acentua, ele tonifica o martírio exatamente por essa razão que você falou, por tentar falar que aquilo, ele passou por esse martírio e esse martírio é purificante. Essa dor vai colocá-lo em outra condição sob o olhar do divino. Muito louco isso mesmo. E, Tiago, né, a gente conhece você dos seus passeios, do trabalho que você está fazendo. Você está tendo várias parcerias com o poder público, com cultura, com muita gente aqui em São Paulo que eu já vi você conversando e dentro dos seus passeios. E eu queria saber, além destas pessoas, né, que estão fomentando a cultura tumular, né, dentro do cemitério, como que a sociedade hoje, né, as outras pessoas, assim, falando de feeling, né, como que a sociedade vê, assim, esses milagreiros, né? É uma coisa, assim, muito própria de quem frequenta cemitérios, né? E quem não está frequentando, como que as pessoas se envolvem com isso? Como que elas conhecem sobre isso? Como que a gente descobre um milagreiro? Eu acho que é um exercício, é muito engraçado, porque desde que eu comecei a pesquisar e comecei a fazer vídeo disso, contando essas histórias, muita gente vem me falar de milagreiros de sua cidade, e eu vou em várias cidades para visitar milagreiros. Então, na verdade, isso está meio que incutido na cultura das pessoas. É que eu acho que eu sou mais velho que vocês, mas eu já ouvia falar dessas coisas antes, isso ficou adormecido muito tempo para mim, então eu acho que, na verdade, essas são histórias que têm também um componente afetivo muito grande, porque faz a gente resgatar vivências com pessoas que a gente gostava muito, e que muito provavelmente não estão conosco. Eu não tenho mais avós nem avós vivos, por exemplo, mas essa é uma prática de avó, de tia, que vai no cemitério ia visitar o marido que morreu e aproveita e vai lá acender uma vela para o milagreiro, vai acender uma vela para o túmulo de um parente. Então essas eram práticas que estão adormecidas aí na gente. Talvez as novas gerações não tenham vivido isso, mas eu que tenho 45 anos vivi, eu me lembro de muita gente que ia visitar esse cemitério, que tinha essa prática de finados no cemitério. Então acho que devolver esse tema para a pauta, para mim, é muito legal, porque a gente resgata, além dessa ideia de você refazer essa ponte afetiva, você também recria um caminho de reencontro com sua identidade local, com um senso de pertencimento que faz muito tempo que está meio abandonado, né? Antigamente a gente torcia pro time de futebol da cidade, hoje um moleque nasce e torce pro Barcelona. Sei que é um exemplo meio bobo, mas passa um pouco por isso. A gente não tem mais vínculo local, a gente não acredita mais nas coisas que a gente acreditava quando era pequeno, até porque deixou de viver aquilo no cotidiano, porque o progresso foi meio avassalador mesmo, né? E então eu acho que eu acredito que as pessoas têm se encantado, e a gente, por incrível que pareça, eu imaginei que a gente fosse ter mais resistência em tratar isso. Se você parar para pensar, eu estou falando de um tipo de fenômeno espiritual, não religioso, mas que não é compreendido, não é aceito pela Igreja Católica. Então, quando alguns milagreiros, eles podem se tornar santos, mas todos que vão se tornar santos têm um componente, em sua essência, católico muito grande. Então, no Rio de Janeiro, você tem uma história, por exemplo, do Guido Schaeffer, que é um surfista. Ele era médico, seminarista e surfista. Ele morreu surfando, era um cara muito querido, foi sepultado no São João Batista, e agora ele já tem um reconhecimento
reconhecimento de virtudes heróicas católicas e muito provavelmente, porque a família também tem condição de manter um processo de beatificação e depois de canonização, caso seja o primeiro milagre reconhecido, vai para o segundo e aí canoniza. Então ele tem, mas ele tem um componente muito grande da religiosidade católica. Eu ia chegar justamente nisso, né? Eu sei que o Milagreiros, ele é diretamente em cultura popular, né, dentro do cemitério, e aproveitar justamente você ia topar aqui, porque eu sei que quando se trata de religião, principalmente de uma instituição como a Igreja Católica, mas que é meio que define, né, o que é santo, santificado no mundo, né, mesmo tendo outras religiões e tal, mas falando de uma coisa mais popular, né? Eu ia chegar nessa pergunta, como que um milagreiro pode virar um santo, pode ser considerado, como que seria esse processo? O processo passa pelo processo canônico igual. Se você tiver um milagre e ele for reconhecido, você vira beato. Se você tiver 2, você é canonizado e você cumpre os requisitos para se tornar um santo. Você quer ver um exemplo muito do nosso convívio, até da internet, que aconteceu? Carlo Acutis. Eu fui visitar o Carlo Acutis no ano passado. A época que eu fui, havia o reconhecimento de um milagre. E esse milagre havia sido consagrado no cemitério de Assis. Então, o Carlo Acutis, a gente está falando, aproveitei até um exemplo de uma outra cultura, tá? Que tá na Itália, berço do catolicismo. Carlo Acutis ajudou uma criança brasileira, ajudou um menino acidentado primeiro, houve o início das investigações. Um dos milagres que fundamentaram o pedido, a submissão do processo do Carlo Acutis foi com até um brasileiro. Um menino que tinha um problema no pâncreas, se eu não me engano, e numa ocasião aqui já existia um envolvimento da igreja na ideia de torná-lo um beato. O avô faz um pedido para o Carlo Acutis numa cerimônia em homenagem a ele, a criança é curada, e aí esse é o primeiro milagre reconhecido dele, em Campo Grande, se eu não me engano. E aí ele teve agora, esse ano, a confirmação de um segundo, esse sim, um acidente na Costa Rica, teve um segundo milagre reconhecido e ele foi canonizado. Então ele está pronto, agora acho que é só realmente uma formalidade a ser cumprida, uma celebração para sua consagração como santo, mas ele pode ser considerado santo agora depois de ter submetido esse processo. Aqui no Brasil a gente tem o menino Antoninho, que pode ser também o primeiro santo paulistano, por exemplo. A gente tem outros santos brasileiros, acho que o primeiro santo brasileiro é o Frei Galvão, que era de Guaratinguetá. A gente tem o Anchieta, que nasceu nas Ilhas Canárias, então ele não é brasileiro, mas enfim, foi canonizado já também, o São Anchieta. E acho que tem a Madre Paulina, se eu não me engano, também é uma santa brasileira. Então a gente tem pouco santo brasileiro que atravessou essa condição de ser milagreiro, né? Mas sempre, Ira, eu não me lembro de alguém que não tivesse um componente católico muito presente em sua biografia para se tornar um postulante ao decreto de canonização. Então tem muito disso. É até mais interessante que seja algo endossado pela própria população, pelas próprias pessoas, né, pela própria comunidade. Para mim, a beleza está exatamente nisso. A beleza para mim precisar, exato, de um carimbo da igreja para dizer, pronto, esse aqui é santo, sabe? Tipo, pelo contrário, isso até meio que burocratiza, né, o fantástico, né, a magia disso, né? Exatamente. O encanto do fenômeno está exatamente no reconhecimento popular. Porque quem que vai provar? A senhorinha está lá falando assim, ele ajudou a curar o meu marido, ele ajudou a salvar dos ferimentos mortais, não sei quem. Quem vai falar que não é? Entendeu? Quem vai dizer que não é? Me ajudou numa questão afetiva, me ajudou a esquecer da mulher que me abandonou, do meu namorado que não quis saber mais de mim, me arrumou um novo amor, ajudou a curar a patinha do meu cachorro. Quem vai falar que não? E assim, claro, tem alguns milagreiros que são uma coisa fora do comum. Eu fui para Maracaí na festa do Menino da Tábua. A história do Menino da Tábua também, não sei se a gente está com tempo, a história do Menino da Tábua é uma coisa impressionante. Era um menino chamado Antônio Marcelino, nasceu em 1900. Ele deve ter tido alguma condição genética, ele não cresceu da cintura para baixo. Ele era um homem da cintura para cima e uma criança da cintura para baixo, mas falam que ele era pequenininho, assim. Ele viveu 40 anos em cima de uma tábua de lavar roupa em rio. Ele vivia nu e bebeu água e leite a vida inteira. Ele não
se alimentava de alimentos sólidos. Se alguém tentasse colocar ele num sofá, numa cama para dormir, ele chorava até se devolver ele para a tábua. Então ele viveu pelado, faça chuva, faça sol, em cima de uma tábua. Em vida ele já praticava alguns milagres, as pessoas alcançavam algumas graças. As mais conhecidas e mais faladas em Maracaí eram ligadas até a uma coisa que ele gostava, ele bebia leite. Então o pessoal, os proprietários de gado que tinham vacas leiteiras e elas paravam de produzir leite, eles levavam 1 litro de leite até o menino da tábua. Quando eles chegavam na fazenda, as vacas já estavam dando leite de novo. Era uma coisa assim impressionante. Quando o menino da tábua morreu, o Marcelino, ele foi sepultado junto com a tábua dele. Os primeiros milagres, ou os mais acentuados, é o milagre da bicicleta e um outro de uma enfermeira que morava em Assis. Da bicicleta é o seguinte: um pai que tinha uma criança que foi contaminada com eu não sei se agora é um bacilo ou vírus, né, da poliomielite, e ele falou que se o filho dele se curasse de poliomielite, que dava paralisia infantil, então imagina a gravidade dessa doença, ele daria uma bicicleta pro menino da tábua morto. E até hoje, você vai na sala de milagres do menino da tábua, tem uma bicicleta lá, que é a bicicleta desse cara. O filho dele se curou de poliomielite, segundo ele, por uma intercessão do Antônio Marcelino. E a outra história, que é muito intrigante, também famosa, é de uma enfermeira de Assis que descobre um câncer muito avançado, já com metástase, e ela vai até o menino da tábua e depois de fazer todos os exames e, enfim, ouvir vários médicos, ela vai até o menino da tábua, pede ajuda a ele. E ela, passado um tempo, ela acorda com uma disposição muito grande, não sei o quê, vai refazer os exames e não tem traço de doença nenhuma. Então, assim, eu também tomo muito cuidado, vocês viram lá, eu falo que a gente tem que ir no médico. Quem tá ouvindo agora aqui, vai no médico, faça a sua parte, estuda, senão não adianta, só o milagreiro não faz você passar no vestibular ou em prova de concurso. Mas é impressionante, o menino da tábua, ele mobiliza para Maracaí. Maracaí tem 12 mil pessoas, mais ou menos, habitantes. Todo último final de semana de agosto, ele mobiliza, tem uma festa do menino da tábua, que fica no cemitério. O cemitério fica aberto o tempo inteiro, fica do lado da igreja, tem um monte, é interessante porque a igreja católica não reconhece o menino da tábua, mas faz um monte de missa durante as celebrações da festa do menino da tábua em Maracaí. E vão, mais ou menos, nesse final de semana, 60 mil pessoas para Maracaí. É uma festa que faz parte do calendário litúrgico da igreja, quer dizer, a igreja não reconhecendo faz parte do calendário turístico da cidade, tem show, tem gente do Brasil inteiro, foi muito louco. Quando eu fui, eu fiz uma cobertura por Eli Correia para contar essa história, e aí no final eu falei, eu vou pegar aleatoriamente algumas pessoas para perguntar o que elas estão fazendo aqui, e aí eu falei com um cara que ia de Aparecida para vender item religioso, eu falei com um paulistano que estava lá porque o pai da esposa dele, sogro dele, era devoto do menino da tábua, então quando ele morreu e foi sepultado no cemitério de Maracaí, ele antes de morrer tinha pedido para eles, por favor, venham e homenageiem o menino da tábua todo ano, por favor. Então ele cumpre uma promessa que o sogro tinha feito, pedido para a filha cumprir. Falei com os organizadores do evento, uma menina que era organizadora do evento, falou como era importante para a cidade aquilo, e falei com uma senhora que estava com câncer de mama, que tinha pedido para o menino, aqui de São Paulo, nunca tinha ido para Maracaí, foi para pedir ajuda para o menino da tábua, para ela se recuperar do câncer de mama que ela estava. Quer dizer, isso é uma história de um milagreiro, que mobiliza isso tudo. A gente não tem a menor ideia, nem eu sabia também. Eu fui, quando eu comecei a pesquisar milagreiro, que eu fui aprender sobre isso, também não sabia. Então é um campo muito vasto, a gente está falando de São Paulo, eu sei que existem vários outros por todo o Brasil, alguns de Minas Gerais eu já conheci, do Rio de Janeiro eu já conheci vários, alguns do Rio de Janeiro são marcantes até para histórias de violência também. Por exemplo, a Taninha, a vítima da Fera da Penha, virou uma milagreira de cemitério, do cemitério de Inhaúma, no Rio. A Ana Lídia, que é de Brasília, se tornou uma menina milagreira também. Eu ia perguntar da Ana Lídia agora, se você tinha visitado o túmulo dela em Brasília. Visitei. Cara, virou milagreira. Nossa. Virou milagreira. O ano passado clássico. fez 50 anos da morte dela. Né, a gente já conversou em Tupá há muito tempo, quando a gente tinha o podcast Ponto G, a gente já quis fazer um programa sobre ela, sobre outras circunstâncias, né? Eu não tinha nem pensado sobre isso, né? Seria... e acabou não rolando, não deu, uma história que eu acho muito interessante, assim, de ser contada por questões de Brasil. E agora, tô assim...
mais encantada ainda com essa história de milagreiro. Não sabia. Pra mim, milagreiro de cemitério sempre fez muito parte da minha vida, né? Uma parada que eu aprendi desde criança, assim. Isso que eu não sou uma pessoa, não fui criada muito religiosa, mas eu sabia dos milagreiros. E acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre Brasília é tipo, não, a Santinha, né? Que muitas vezes os milagreiros de cemitério eu conheço muito como a Santinha, né? A Santinha do cemitério aqui de Brasília é a Ana Lídia, e daí que eu fui conhecer a história dela, né? Eu acho curioso, assim, como pra mim, eu cresci aprendendo, de certa forma, que todo cemitério tinha pelo menos uma santinha, entre aspas, que seria o nome do milagreiro local. E aí é exatamente isso. Na verdade, talvez, para quem não acredita nesse componente religioso do milagre, a gente pode identificar os milagreiros e milagreiras como uma necessidade humana que a gente tem de depurar, de converter grandes tragédias na nossa vida para que elas não fiquem ocupando só esse espaço que nos deprima, sabe? Que ele é um fenômeno ou uma necessidade nossa, para quem não acredita, obviamente, no fenômeno, mas uma necessidade nossa de virar essa página sem que ela fique o tempo inteiro nos fazendo voltar nela. Então, o caso da Ana Lídia é esse, uma morte de uma criança com grau de violência que foi empreendido, só uma transformação, só uma conversão divina para a gente conseguir virar essa página e encontrar no martírio dessa criança inocente uma possibilidade de reencontrar a fé, a esperança, até para a humanidade mesmo. Então, passa um pouco por isso, talvez. Vamos aproveitar então, aproveitando que estamos encerrando aqui o podcast, agradecer demais ao Thiago. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, hein? Que milagre vocês pediram nesse momento, né? Não vai, Par Mundial. Não, pau no cu da Par Mundial. Par Mundial vai acabar um dia depois. O que vocês pediriam, aquelas pequenas coisas do dia a dia que vocês estão precisando nesse exato momento? Tupá Guerra, o que você pediria para um milagreiro? Eu acho que nesse momento, pior que não é milagre, né? Mas tudo bem. Eu pediria pro meu projeto secreto, que eventualmente eu vou contar pras pessoas, pra ele dar muito certo. Perfeito. Ai, perfeito. Ira Croft. O que eu pediria? Nossa, as fitas, Não, tudo que a gente pode coisa. encontrar. Outra coisa. Deixa eu ver. Outra coisa. Enquanto a Ira vai pensando, o que você pediria, Thiago? Eu preciso de tanta coisa que eu ia pedir um vale-pedido para deixar meio que assim, na hora que eu precisar, não vai ter jeito, eu vou ter que escolher essa aqui, vai ter que ser a primeira necessidade, porque tem tanta coisa, né? Porra, não sei. Pô, é que você Acho quer que um cheque em branco vale-pedido. assinado, né? Já tô sabendo. Eu quero uma promissória. Me promete que você vai me ajudar a hora que eu precisar mesmo. Por favor. Então vou fazer o seguinte. Vou fazer um pedido aqui, um pedido em podcast, mas que vá para o espiritual, para algum milagreiro atenda. 2025, a gente tem, então, eventos do Mundo Freak e do Que Te Assombra em cemitérios pelo Brasil. Oba! Olha aí. Também quero isso. Pronto, já vou usar meu vale. Olha aí, viu? Então, milagreiros de cemitério. Os milagreiros vão convidar a gente, entendeu? Vai agir no espiritual ali pra sair no físico, porque a gente tá sem dinheiro, estamos fodidos, então a gente precisa de uma ajuda de milagre mesmo, entendeu? Olha Eu não aí, queria isso dizer aí. que era dinheiro, porque a gente só pede dinheiro, mas infelizmente. A gente... Ira, eu fiquei constrangido de falar isso também. Então, gente, olha aí, tá vendo? Deixa eu fazer então meu pedido. Porque assim, vocês aí, meros mortais, se ficam pedindo coisas tipo, eu quero mais trabalho. Eu quero o contrário. Quero menos trabalho. Eu quero trabalhar o menos possível. Eu quero trabalhar só com coisa que eu gosto. Tipo o Mundo Freak, tipo Coração Prato, tipo um monte de projeto aí que a gente tá idealizando. E todo o resto não precisa. Mesmo na mesma empresa. Não quero fazer financeiro, comercial, produção. Eu quero só fazer podcast. Que é coisa legal. Santo Milagreiro, por favor, me ajude. Todo mundo ganhar dinheiro suficiente pra todo mundo só fazer o que ama, o que gosta. E é isso aí, né? Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Thiago, onde que o pessoal te encontra? No Que Te Assombra, @o Que Te Assombra em todos os lugares do universo. Olha aí, perfeito. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhe para trás.